Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre D Navara com as peças brancas e M Carrossen com as peças pretas. D4, D5, C4, C6, cavalo C3, cavalo F6, I3, I6, cavalo F3, cavalo de B, D7, dama C2, bispo D6, bispo D3, roque curto, D, captura em C4, bispo captura em C4, B5, bispo D3, bispo B7, torre D1, B4, cavalo A4, C5, D, captura em C5, torre C8, dama I2, cavalo captura em C5, cavalo captura em C5, torre captura em C5, I4, cavalo captura em I4, bispo captura em I4, bispo captura em I4, torre captura em D6, bispo captura em F3, dama D2, torre D5, torre captura em D8, torre de F, captura em D8, dama I1, torre D1, bispo G5, torre captura em 1 cheque, torre captura em I1, torre D5, bispo I7, bispo G4, bispo captura em D4, H5, bispo C3, F6, F3, bispo F5, torre 2, I5, torre D2, torre C5, rei F2, rei F7, H4, bispo I6, torre D6, bispo C8, torre D8, torre C4, rei G3, bispo I6, A3, torre C7, bispo A5, torre C2, torre A8, torre captura em B2, torre captura em A7 cheque, rei G8, bispo B4, bispo C4, torre D7, bispo F1, torre D2, torre B3, rei F2, bispo D3, rei I3, bispo B5 cheque, rei F2, rei F7, torre D5, bispo D3, torre D7 cheque, rei G8, torre D8 cheque, rei H7, torre D7, bispo F5, torre A7, rei G8, torre A8 cheque, rei H7, torre A7, torre B2 cheque, rei G1, I4, bispo F8, rei G8, bispo captura em G7, I3, bispo captura em F6, torre B1 cheque, rei H2, I2, bispo C3, I1, bispo captura em I1, torre captura em I1, rei G3, bispo G6, A4, torre 2, torre A5, torre A2, rei F4, rei G7, G4, bispo F7, torre A7, torre C2, G, captura em H5, torre C6, rei G4, torre F6, torre C7, torre A6, H6 cheque, rei F6, H7, torre captura em A4 cheque, F4, torre A8,
F5. Torre H8. H5. Torre captura em H7. Torre C6 cheque. Rei G7. H6 cheque. Rei H8. Torre C8 cheque. Bispo G8. F6. Torre A7. Torre I8. Rei H7. Torre 7 cheque. Torre captura em I7. F, captura em I7. Bispo F7. Rei F5. Rei captura em H6. I8. Bispo captura em I8. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.